Eu me chamo Enoque Ventura, de formação sou pedagogo e atual no quadro de colaboradores da Fundação, supervisor de projetos de educação. O meu contato com a Fundação foi em 2013, eu trabalhava como professor em sala multisseriada no interior, nas comunidades dentro da RDS Uacari, no município de Carauari. E por alguns problemas políticos, por não concordar com algumas situações, o castigo de todo professor no interior é ser mandado para a zona rural. E aí eu estava numa comunidade chamada Sororoca, bem distante da cidade de Carauari, em torno de 3 dias de barco. E aí eu estava há quase 6 meses nessa escola, quando tive contato com um colaborador da Fundação, que foi me visitar, já orientado por líderes de associações locais, e eles precisavam de um pedagogo para iniciar uns trabalhos, que era o inicial de cara toda a formatação. E aí eles me fizeram o convite no final de 2013, e aí iniciamos o trabalho em 2014 de fato. E aí eu aceitei o convite, saí dessa comunidade na hora do convite e voltei para a cidade de Carauari e comecei os trabalhos na Fundação, na estruturação, criação, todo o andamento, o surgimento do De Cara, na verdade, que na época não era De Cara ainda. Era um projeto isolado, que era no município de Carauari e que tinha o nome de Quem Ama Cuida, mas já era via FUNCAD. O grande, posso dizer, ganho dessa transição de professor do ambiente fechado, da sala de aula, com todas aquelas grades que te cercam, é olhar para uma instituição que não foge muito da tua área de educação, porque a gente acaba trabalhando como educador, mas o que me conforta é que trabalhamos de uma forma mais ampla, Temos mais condições de trabalho, de executar de fato uma atividade que gera impacto maior, que tem um público maior e com temática mais abrangente do que o que permite uma escola tradicional. Então, para mim, não foi tão difícil essa transição pelo fato do trabalho ser muito parecido, e o que nós fazemos hoje é uma educação complementar, desde da vinda da Fundação, uma educação complementar à escola, e isso é um ganho maior, que aí a gente acaba ajudando aqueles alunos que anteriormente eram um público menor, e aí a gente acaba ajudando mais municípios, mais jovens, mais crianças, mais adolescentes e, consequentemente, as suas famílias e o desenvolvimento também das comunidades. Então, é uma mudança que agrega conhecimento, agrega valor e que só aumenta assim, as expectativas do trabalho do dia a dia. O trabalho no campo ele é muito desafiador, A gente sempre brinca e fala que o campo não é para todo mundo, além dos desafios do isolamento, da falta de comunicação, da falta de recurso às vezes, tem os imprevistos que, por mais que você planeje, ele acontece no campo. O campo também ele é um trabalho que não é tão fácil por falta de, muitas das vezes, de articulação, falta de envolvimento de outras instituições e de alguns comunitários também, porque nem tudo no campo você consegue envolver todo mundo. Mas é um trabalho que move, que encanta, que a gente observa que o papel da Fundação e o nosso papel enquanto educador e como supervisor de projetos é levar a perspectiva do sonhar, olhar para aquela criança, olhar para aquele adolescente, para a família dele e mostrar que ele mesmo no local mais isolado possível, nessa Amazônia profunda, ele tem o direito a sonho, ele tem potencialidades que precisam ser descobertas, que precisam ser trabalhadas, e nós somos esse vetor, de levar esse conhecimento, de levar as oficinas, que nós fazemos muito trabalhar com eles, oficinas de diversas temáticas, que vai do empreendedorismo ao planejamento, à liderança, à articulação, mediação de conflitos, de prática de leitura, prática de educomunicação, de práticas agroecológicas, de esporte e lazer, cidadania. Então, todas as temáticas que precisa para uma formação de um ser integral. E a Fundação leva essa oportunidade, leva esse conhecimento, e também com esses conhecimentos, com essas oficinas, aqueles alunos vão se destacando,
vai formando grupo de jovens em comunidades, o empoderamento juvenil, o empoderamento feminino, o desenvolvimento da comunidade como social. Isso é muito visível, o quanto essas pessoas, esses comunitários, esses ribeirinhos crescem com essas oficinas, com nossos encontros, e a gente nota os frutos quando pontuamos e deixamos em algumas comunidades pontos focais, que são os jovens líderes que nós articulamos, treinamos, e eles continuam, eles viram vetor, se transformam em vetor de transformação social daquela comunidade, trabalhando os mais diversos temas que nós ofertamos para eles, esses conhecimentos, essas oficinas, materiais, e isso nos empolga, é o que nos move, é ver que os jovens, que é clichê, mas que é o futuro da Amazônia, o futuro do mundo, o futuro do Brasil e o futuro da sua comunidade, porque tudo parte do olhar deles, da vivência deles para o mundo, e é esse caminho que a gente faz no inverso da escola, que é o que me deixa mais encantado, porque a escola ela trabalha de uma maneira diferente, vindo do mundo para a comunidade, e nós partimos da comunidade para o mundo. Essa visão é primeiro trabalhar o seu espaço, se reconhecer como comunitário, se reconhecer e buscar de fortalecer a sua cultura, e após ele se reconhecer, saber de onde ele vem, dominar e empoderar-se como comunitário, como ribeirinho, como indígena, como quilombola, ser onde ele esteja inserido, e assim ele ter um olhar primeiro local e depois expandir seu olhar de nível global e mundial. E isso é legal de trabalhar, e a gente percebe o quanto esses jovens, a partir desse trabalho, estão enganjados cada vez mais para assim, não deixar morrer a sua cultura e fortalecer cada dia mais ela. Essas mudanças, elas são muito visíveis, mas muito, isso como falo da motivação, quando a gente vê jovens que, a partir daquele treinamento, daquele curso, daquela oficina, de um projeto determinado da Fundação, a gente colhe frutos, E eu venho da região do Médio Juruá, do município de Caravari, que o movimento social lá já é muito forte. Então a Fundação agregou valor naquele local, e aí, com a experiência de lá, a gente traz e acaba trabalhando nas outras regionais. Mas olhar para essa questão da mudança, hoje, o projeto inicial, especificamente do DICARA, nós notamos que aí a gente trabalha com crianças de 0 a 17 anos, mais especificamente esses adolescentes. Aí, crianças de 7 a 12, que algumas atividades, e de 13 a 17. E a gente nota que, do início do trabalho de 2014 para hoje, 2022, temos pessoas, crianças, na época, que hoje já são jovens, que participaram das oficinas, principalmente oficinas de formação de liderança, e que hoje são líderes das suas comunidades, que hoje lideram um grupo de pessoas, que hoje, a partir dos conhecimentos adquiridos, fazem parte do quadro de colaboradores das associações locais de seus municípios, e a partir de cursos técnicos oferecidos também pelo nosso programa de educação pela sustentabilidade, nós notamos que tem pessoas formadas que hoje gerenciam núcleos da FAES a partir daquela formação que ele teve, ofertado pela Fundação, levando conhecimento, levando educação para dentro da floresta, e esses jovens estudam sem sair da sua casa. E aí a prova disso é o curso de pedagogia do Campo das Águas e da Floresta, que está acontecendo, o primeiro nesse modelo no Brasil, onde os alunos estudam lá no núcleo, estudam dentro da unidade de conservação, um modelo presencial, e pessoas que daqui 2 anos, ao final da formação, que vão estar nas escolas. Então, esse tipo de pessoas que nós queremos, um educador diferente, com um olhar diferente, com vivência diferente, porque eles são ribeirinhos, Então, esses frutos são muito latentes, assim, e é o que nos move. Jovens que já têm uma visão de sustentabilidade muito diferente, e que, ao invés de fazer atividades que venham prejudicar o meio ambiente, prejudicar a sua comunidade, ele já tem essa visão de conservação do meio ambiente, das praias do Tabuleiro, dos lagos, do manejo de pirarucu, de tambaqui,
e das cadeias produtivas de óleo, de andiroba, do açaí, do murumuru. Então a gente vê essas pessoas preocupadas com essa geração de renda de modo sustentável, e isso é muito também a partir das oficinas que nós trabalhamos com eles. Bom, ao longo desses anos, né, na Fundação, talvez eu sou um dos colaboradores que mais faz campo, né? E o campo, ele nos oferece coisas fantásticas e perrengues fantásticos também, que você aprende com esses perrengues. E isso é legal porque a gente vai se camuflando, né? Em um dos planejamentos, né, o Ademar até, no seu conhecimento caboclo aí, coloca os fazianos como camaleão, né? Assim, que a gente tem esse perfil de onde estivermos, nos camuflarmos ou estar de acordo com o ambiente. E o campo, ao longo desse tempo, assim, posso compartilhar com vocês duas situações de perrengue e que causa assim, uma certa emoção, né? O da emoção, vamos dizer assim, o que me impacta, o que não deixa eu, de repente, fazer algo que venha manchar todo esse trabalho, você vê que tem jovens que se inspiram em você, né? Eu acho que isso é legal. E sempre tem alguém que, por mais que você não olhe ou não perceba, mas alguém olha para você e se inspira em você. E qual é o tipo de modelo de inspiração que você quer ser? Eu acho que isso é um ponto que me deixa bastante preocupado, né, de fazer sempre o melhor. E fazendo um questionário, né, que é a linha de base, acho que foi a última linha de base que eu fiz do De Cara, isso em 2015, a gente passava em todas as comunidades e aí era um questionário bem extenso e tudo. E no meio do questionário tinha uma pergunta que era: o que você quer ser no futuro? Qual o seu sonho? Na verdade, qual o seu sonho? E aí a gente, naquela dificuldade, a gente falava: não, mas o que você quer ser no futuro? E aí um jovem de 15, já quase 16 anos, ele fala no questionário que ele queria ser que nem eu, né? Ele fala assim: eu quero ser que nem o senhor e fazer o que o senhor faz, porque eu acho tão bonito. E isso emociona, porque ele tem você como exemplo, né? Assim, às vezes você acha que o seu trabalho não causa impacto. Então, por mais simples que seja ou grandioso que seja, alguém está te observando. Isso me impactou porque era um jovem que nós tínhamos ele como alguém que não estava antenado, né? Aquele jovem que, para a gente, ele era meio disperso das atividades. E quando ele fala assim: eu quero ser que nem o senhor, quero fazer o que o senhor faz, eu disse: mas o que tu acha que eu faço? Ele disse: esse trabalho de olhar para nós e cuidar de nós, né? Do jovem, onde muitos não dão confiança porque acham que a gente não quer nada com a vida. E isso me tocou, é algo que eu levo para a vida, e é o combustível. Eu sempre falo que é o combustível que eu tenho para estar no meio dessa juventude, me sinto bem no meio dessa juventude, e até brinco que eu me descrevo como essa energia sustentável de sonhos, né? Porque a gente acaba chegando nessas comunidades, esses jovens acabam vendo em nós, ou vendo em mim, esse potencial do sonhar, do acreditar que é possível, porque é o que a gente faz, né? É mostrar para eles que, independente de onde eles estão, é possível sonhar e esse sonho é possível ser realizado. E isso me move, né? Isso é legal porque isso move. E essa história desse jovem eu guardo até hoje, porque assim como ele, muitos podem ter essa mesma percepção e nunca teve a oportunidade ou a coragem de chegar e falar. E por isso que o campo ele nos permite essa aproximação e o cuidado que nós devemos ter, né? Porque nós estamos sendo observados e isso é legal. E eu posso compartilhar outra rápida também, que é o seguinte: isso também é muito marcante porque assim, a comunidade, ela tem uma tradição muito forte, que hoje a cidade não tem mais, que é ofertar a um santo
algo como uma promessa que ele fez para determinada ação. E eu chego na comunidade, comunidade Pupuaí, e uma senhora de aproximadamente 85 anos, né, eu sempre, quando eu ia para essa comunidade, eu ficava na casa dela, alojado e tudo, e eu cheguei em determinado dia nessa comunidade, ela tinha uma tartaruga que era para ofertar para o santo, que isso é comum, né, na comunidade. E aí eu chego nessa comunidade e ela fala: professor, o senhor já jantou? Eu disse: não. Aí ela fala para o filho dela: Cícero, mata a tartaruga para nós fazer a janta para o professor. Aí o filho dela responde: mas mamãe, a tartaruga não é do festejo da semana que vem, não é do santo? Ela fala: mas o professor vai embora amanhã e eu vou dar a tartaruga do santo para ele e nós vamos pegar outra para o santo. Então, assim, isso não é comum, porque o que você oferta para o santo é quase intocável. Então, assim, eu me senti honrado naquele momento por essa senhora ter essa consideração, e acredito muito que é fruto do trabalho que a gente faz, da aproximação, da articulação que a gente tem com as pessoas, do relacionamento e da confiança, né? Então, isso também é uma história simples, mas que marca, assim, porque é fruto do trabalho que a gente faz no campo, né? E dos 1000 perrengues que a gente passa, eu acho que dois um mais distante, outro mais recente. Acho que em 2014 a gente estava fazendo uma missão na RDS Amanã, né, de Maraã, no município de Maraã, e a gente estava numa comunidade e tinha que se deslocar para outra por volta de 10 horas da noite. E aí a gente saiu da comunidade por volta de uns 30 minutos navegando no rio de lancha, e aí a gente percebeu a lancha começou a apitar. E aí eu perguntei do rapaz que a gente tinha fretado a lancha o motivo do apito, e ele fala dessa forma: professor, erro de cálculo. Aí eu disse: mas cálculo de quê? Ele disse: acabou o combustível. Então a gente estava muito distante da comunidade e distante de Tefé. E era num trecho muito perigoso, né, que no Japurá, num trecho do Japurá, onde tem muito fluxo de pirata. E aí nós ficamos a noite toda à deriva e remando, ainda bem que ele tinha um remo nessa lancha, e a gente passou a noite toda remando para ver se a gente aproximava mais do Rio Solimões, que é menos perigoso que o Japurá. E aí amanhecemos o dia já próximo de uma comunidade, e ele conseguiu, o motorista, o dono da lancha, conseguiu com um celular dos mais ruins que tinha, né, porque a gente anda com um celular até melhor e não sei quanto, e ele com um celular ruim, daquele que a gente chama de pé duro, conseguiu um sinal. E aí ele ligou para Tefé, o filho dele veio em uma outra lancha trazer combustível para a gente. Então, assim, da hora que aconteceu o erro de cálculo, né, para o nosso resgate, nós estamos falando aí de mais de 18 horas de espera à deriva, né, no rio, assim. E por último, assim, que foi o mais recente, estava numa atividade ainda no Medjugorje, antes de ser transferido de volta para Manaus, até porque teve essa transição já várias vezes. Eu estava numa atividade da construção do aviário, né, no núcleo Campina, e eu nunca gostei de estar na missão só olhando, né, para as coisas. Eu acho que se eu não ajudar mesmo, colocar a mão na massa, não funciona. E aí a gente estava serrando madeira para a construção do aviário, e aí o tronco do mulateiro era da madeira muito, muito grosso, né, assim, o diâmetro, e o saibo do motosserra, que é aquela parte que serra, não varava, né, era menor do que a grossura da árvore. E aí eles trabalham, os operadores de motosserra, eles chamam de cunha. Eles pegam um tronco de madeira e fazem como se fosse tipo um bico de flecha assim, vai descendo, e aí ele coloca na flecha da madeira e depois fica batendo em cima, que é para partir, né, assim. E aí ele estava cansado já,
E aí eu falo para ele assim, olha, eu vou te ajudar. Não, professor, isso é perigoso. Eu digo, não, eu estou acostumado. E aí quando eu fui, aí ele disse, suba de bota. Eu digo, não, de bota eu vou escorregar. Ele disse, mas cuidado com a sua unha, porque pode escorregar e bater na sua unha. Eu digo, não, tudo bem, mas eu não vou escorregar. Aí quando eu peguei um tronco de madeira grande para bater na cunha, a primeira batida ela pegou, resvalou, pegou debaixo da minha unha, que ela ficou para cima assim, sorrindo assim. Então assim, na hora tu nem sente, porque é tudo muito rápido, né? Pai, ela ficou, arrancou e a gente tava, sei lá, a gente tava de rabeta, né? Não tava de lancha, e de rabeta eu tava mais ou menos 2 dias e meio longe da cidade. Então lá mesmo a gente resolveu, baixou a unha, e marrou e tudo mais. A gente estava na atividade e não podia voltar, mas acabou que nada de grave aconteceu, não infeccionou, porque aí a gente pega os conhecimentos, né, dos mais antigos da comunidade, e aí eles vão, bate uma folha do que eles acham que faz sentido e põe, amarra e tudo. E deu tudo certo assim, e graças a Deus nada aconteceu, né, de tão grave. E posso rapidamente contar outra aqui, também, né, uma viagem com a equipe, acho que a última viagem com a equipe do Amandio para Carauari. A gente vinha desse núcleo do Campina para a cidade, e a gente costuma em campo fazer uma logística, como a lancha é pequena e o combustível é muito, a quantidade é muito, a gente acaba distribuindo em pontos. E aí quando a gente vinha do Campina para a cidade, a gente acaba deixando no flutuante da comunidade de São Raimundo um vasilhame com combustível. E na última viagem que a gente fez do Campina até chegar nesse flutuante para pegar o outro combustível, acaba que essa lancha que a gente veio, ela estava com a palheta ruim, então ela gasta mais combustível. E antes, 2 praias, que é assim que a gente mede, né, dependendo da região, 2 praias antes, isso em tempo de lancha 20 minutos, mas se for para andar é quase 2 horas, né? O combustível acabou o combustível antes de chegar nesse ponto. E aí a gente estava com toda a equipe na lancha, e a gente foi e eu deixei eles à deriva no rio e pulei e fui até a margem, e aí eu tive que andar, né, a gente fala beirando o rio, andar a praia e andar um estirão todo, e aí para poder atravessar o rio, que eu tinha que atravessar o rio e tinha que ser nadando, para poder voltar para o flutuante. E isso já tinha deixado a lancha depois de quase 1 hora, até chegar nessa outra margem do barranco. E aí ia passando um comunitário do outro lado do rio, aí comecei a gritar, ver se ele via, até que ele me viu, aí foi lá. Então, melhor porque eu não atravessei o rio nadando, porque eu ia atravessar. E aí ele me levou até o flutuante, da onde estava nosso combustível, e depois me trouxe de volta na lancha. Então, nesse período que acabou o combustível, tipo 10h30, eu cheguei de volta com combustível na lancha, era 3h30 já da tarde. Então a gente vê que são coisas, né? E talvez o mais chocante assim, mais um, talvez o mais chocante assim, e até o que acaba sendo mais, vamos dizer assim, preocupante, é que a gente estava com uma equipe de jornalistas da Rede Globo, né, que era o Regis Reis, cobrindo a Copa da Floresta em Carauari. E aí a gente se deslocou nessa vinda da comunidade de Chibauá para Carauari, porque a gente tinha que pegar o voo naquele dia. E aí quando nós chegamos do Chibauá até o núcleo do Bauana, Padre João Derix, a gente parou para tomar água, enfim, dar uma relaxada rápida. E aí o Regis Reis, na descida da escadaria do núcleo, e aí a gente fala que a palavra tem poder, ele abre o braço assim na frente
da escada, olhando para o núcleo, assim, para a natureza, e diz assim: ô Ademar, vamos dormir aqui no meio da floresta. Aí o Ademar fala: não, nós temos que ir para pegar o avião, e aí a gente, em outro momento a gente pode vir e tal. Eu queria ficar, queria dormir e tal, mas tá bom. E aí quando a gente desce, que entra na lancha, a gente não anda 10 minutos e quebra assim um barulho assim que parece quando tu quebra um vaso de louça, de vidro assim. E a gente ficou sem saber o que que era. E até hoje a gente não sabe como que o eixo da rabeta de um 115 quebrou. Então assim, não teve mais como a gente viajar naquele dia. E aí passou uma lancha, a gente fez sinais e gritamos. E essa lancha passou e não viu a gente. E aí um comunitário que ia passando de rabeta, de canoa, parou com a gente e trouxe a gente de volta para o Bauana, de um motorzinho de polpa. Então assim, naquele dia a gente não teve mais viagem. E aí tinha, ainda bem que um orelhão da comunidade salvou a gente, porque desse orelhão o Felipe liga para a FAZ e explica toda a situação. E aí a gente não teve mais o que fazer. Ou seja, ele queria dormir, nós dormimos. A gente dormiu no núcleo, de fato. Perdemos o voo, né, da linha, e no dia seguinte, com toda aquela preocupação, com uma equipe, liga para o Rio de Janeiro, para a Globo e tal. E aí a FAZ freta um avião, faz toda uma logística diferente, freta um avião. E aí vai para Caruaru no dia seguinte, e aí sobe 2 lanchas do parceiro local para ir resgatar a gente. Então, e a gente chega só no dia seguinte mesmo, de manhã já, tipo 9 horas, passando direto pro aeroporto. Mas graças a Deus também que deu tudo certo, nada aconteceu com ninguém. Mas são perrengues que acontecem, né? Que acontece, a gente vive e vai passando. Ou seja, assim, se a gente fosse relatar, fazer um livro só de perrengue, davam causos bons aí, porque tem muita gente de campo que vive nessas coisas. É isso. Bom, eu vejo a FAZ muito como a instituição que leva esperança, né? Assim, e eu vejo que a gente tem muito ainda a crescer, né, nesse aspecto do desenvolvimento ou envolvimento comunitário, e voltado para a sustentabilidade das comunidades. E eu gostaria muito, né, de ver a FAZ com o olhar nos núcleos, com o olhar nas comunidades, mais próximo das cadeias produtivas, no olhar empreendedor, né? A gente sabe que a gente está formando muitos jovens. E o que me preocupa é assim, qual a continuidade daquele projeto, da execução das atividades na vida desse jovem. O que ele vai fazer? Qual é a formação e o que ele vai pôr em prática? Então eu vejo a FAZ como essa instituição de concretizar ou levar mais oportunidades de geração de renda, mas com um desenvolvimento maior, olhando a sustentabilidade. E acredito que nós estamos caminhando para isso.